Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 20 de novembro a 26 de novembro. No dia 20 de novembro, a Igreja reserva a data para a solenidade de Cristo Rei do Universo, mas que é celebrada mesmo no domingo seguinte. Em 325, ocorreu o primeiro concílio ecumênico na cidade de Nicéia. Esse ecumênico aqui não se refere a várias religiões, e sim ecumênico no sentido de catolicismo. Na Ásia Menor, Nicéia na Ásia Menor. Na ocasião foi definida a divindade de Cristo contra as heresias de Ário, as heresias arianas. Cristo é Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Foi definido no concílio. No ano de 1925, o Papa Pio XI proclamou um modo melhor para superar as injustiças, o reconhecimento da realeza de Cristo. A solenidade nos chama a um recomeço, um novo caminho para os fiéis e aqueles que estão fora do seu reino, ansiando e aceitando uma nova vida em Cristo, que nos acolhe pela sua infinita misericórdia. Que possamos trazer e nos aproximar de Cristo, não com relutância, mas com prazer, amor e mais santos. E que nossa vida seja conforme as leis do reino divino, para que colhamos frutos felizes e abundantes. E, considerados por Cristo como servos bons e fiéis, nos tornamos participantes com Ele no reino celestial de sua eterna felicidade e glória. Já no dia 21 de novembro, a Igreja lembra a apresentação de Nossa Senhora no templo. A festa da apresentação de Nossa Senhora ao templo recorda, segundo os evangelhos apócrifos, o dia em que Maria, ainda criança, foi ao templo de Jerusalém para se consagrar a Deus. Aqui, evangelhos apócrifos não são evangelhos rejeitados em si, mas que não entraram no cânon da Igreja. Então existem esses evangelhos e eles são considerados como referências até histórica também. A Igreja não ignora esses evangelhos de todo. Depois de ter celebrado a Natividade de Maria Santíssima no dia 8 de setembro, e 4 dias depois, dia 12, a festa do seu Santíssimo Nome, que lhe foi imposto logo após o seu nascimento, o ciclo mariano celebra neste dia a apresentação no templo desta jovem filha da bênção. A Igreja não pretende dar realce apenas ao acontecimento histórico, que não existe nos evangelhos, mas ao dom total da jovem de Nazaré, que ao ouvir a frase "Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática", se preparou para ser templo do Filho. No dia 22 de novembro, a Igreja lembra Santa Cecília, padroeira dos músicos e dos cantores. Santa Cecília era uma nobre jovem romana. Foi martirizada por volta do ano de 230, durante o império de Alexandre Severo e o pontificado do Papa Urbano I. Seu culto é antiquíssimo. A basílica a ela dedicada no bairro romano de Trastevere é anterior ao Edito de Constantino, em 313. Decretou o domingo como dia ferial e a festa em sua memória foi celebrada no ano de 545. Santa Cecília morreu após 3 dias de agonia, durante os quais doou todos os seus bens aos pobres, a sua casa à igreja. Não podendo mais pronunciar sequer uma palavra, continuou a professar a sua fé em Deus, uno e trino, apenas com os dedos das mãos. Foi desta forma que o pintor Stefano Maderno a esculpiu na famosa estátua, que ainda se encontra sobre o altar central da basílica a ela dedicada, Santa Cecília, padroeira dos músicos e cantores, principalmente dos que fazem esse trabalho em honra a Deus. No dia 23 de novembro, dia de São Clemente I, o quarto Papa da Igreja Católica. São Clemente I é o terceiro sucessor de Pedro como bispo de Roma, depois de Lino e Anacleto. São Paulo o nomeia na carta aos Filipenses: "Peço-vos que auxilieis também aqueles que, como Clemente e outros, comigo labutaram pelo Evangelho, cujos nomes estão escritos no livro da vida."
Com muito empenho, São Clemente regeu a Igreja de Roma dos anos de 88 até 97. Nesse período ainda, São João o Apóstolo estava vivo. Perturbada por agitadores presumidos e invejosos, a comunidade cristã de Corinto ameaçava desagregação e ruptura. Com a missão de pacificar a comunidade, São Clemente escreve-lhe uma extensa carta de orientação e pacificação, repassada de energia persuasiva, recomendando humildade, paz e obediência à hierarquia eclesiástica, já então definida nos seus diversos graus, bispos, presbíteros e diáconos, né? A hierarquia da igreja, até hoje, né? Ela não mudou. Dia 24 de novembro, dia de Santo André Dũng-Lạc e companheiros mártires. Memória dos santos André Dũng-Lạc, presbítero e companheiros mártires. Numa celebração comum, veneram-se os 117 missionários que sofreram o martírio no Tonkin, Annan e Cochinchina, regiões da Ásia do atual Vietnã. Entre eles, há 8 bispos, muitos presbíteros e um ingente número de fiéis de ambos os séculos e de todas as condições e idades. Estes abraçaram seu desterro, os cárceres, os tormentos, enfim, os mais cruéis suplícios, por recusarem calcar a cruz e abjurar da fé cristã. De 1645 a 1886, os editais contra os cristãos no Vietnã foram 53, causando a morte de 113 mil fiéis. Diante da firmeza da sua fé, a monarquia vietnamita determinou a sua dispersão e confisco dos bens. O líder deste grande grupo foi Santo André Dũng-Lạc, que provavelmente era o mais conhecido. Entre os 117 mártires, 96 eram de nacionalidade vietnamita, 11 espanhóis da Ordem dos Pregadores e 10 franceses da Sociedade de Missões Estrangeiras de Paris, todos martirizados em nome de Cristo. No dia 25 de novembro, dia de Santa Catarina de Alexandria, padroeira dos filósofos, padroeira do estado de Santa Catarina, aqui, né, no Brasil. Santa Catarina de Alexandria nasceu no ano de 287 em Alexandria, onde recebeu uma ótima formação cristã. É uma das mais célebres mártires dos primeiros séculos, venerada pela Igreja Ortodoxa como uma grande mártir, e na Igreja Católica é reverenciada como um dos 14 santos auxiliadores. Ela apresentou-se em nome de Deus diante do perseguidor imperador Maximino, a fim de repreendê-lo por perseguir aos cristãos e demonstrar a irracionalidade e inutilidade da religião pagã. Maximino reuniu para a confundir os 50 melhores filósofos da província, que além de se contradizerem, curvaram-se para a verdade e converteram-se ao cristianismo. Isso tudo para a infelicidade do terrível imperador, que mandou matar todo mundo. Santa Catarina foi provada na dor e aprovada por Deus no martírio, tendo sido sacrificada numa máquina com 4 rodas armadas de pontas e de serras. Isso aconteceu por volta do ano de 305. E no dia 26 de novembro, né, é o dia de São Leonardo de Porto Maurício, padroeiro dos sacerdotes, né? Além da igreja, quando se cai no domingo, né, ser o dia de Cristo Rei do Universo. São Leonardo, o grande missionário do século XVIII, como lhe chamou Santo Afonso Maria de Ligório, nasceu em Porto Maurício, perto de Gênova, na Itália, em 20 de dezembro de 1676. Aconteceu que Leonardo perdeu muito cedo a sua mãe, tendo sido criado e educado pelo seu tio. Entrou para a ordem franciscana, no convento de São Boaventura, e com 26 anos já era padre. Foi devoto da Virgem Maria, que lhe salvou a vida num tempo de incurável doença. Ele tinha tuberculose. São Leonardo era devotíssimo do Sagrado Coração de Jesus, na forma da adoração ao Jesus Eucarístico. Depois de derramar-se por Deus e pelos outros, São Leonardo de Porto Maurício não se tornou mártir, como tão desejava. Entretanto, deu toda a sua vida no dia a dia
até adoecer e entrar no céu, a 26 de novembro de 1751. No convento de São Boaventura, em Roma. Ele morreu lá. Faleceu onde, 54 anos antes, consagrara-se ao Senhor sobre o burel de São Francisco de Assis, né? Os textos dos santos da Santa Igreja Católica, né, é do site católico cançãonova.com. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam a nossa vida, né, e o nosso caminho. Aqui o programa Minutos do Evangelho traz resumido. Quem quiser, procure e pesquise sobre a vida dos santos, que você não vai se arrepender de conhecer. Nós vamos ouvir agora, para encerrar o quadro, né, o salmo da liturgia de hoje, é o Salmo 22. O Senhor é o meu pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Cristo, o bom pastor.